Ah, já começou? Já começamos? Bem-vindo de volta, meu querido professor Matheus Tainão, Física. Essa matéria incrível, essa matéria que eu vou te falar é sensacional. Ganha meu coração, ganha de vocês também, espero. Antes de começar, amores, eu tô tendo a oportunidade de assistir a aula dos meus colegas. Meu Deus, gente, quanta qualidade nessas aulas, hein? Eu não sabia que na arte, nas pinturas, tinha tanto aspecto físico e matemático, viu? Eu vou te falar, eu como uma pessoa de exatas, eu tô aprendendo bastante aí com o Anderson, com o Luiz, o Edno, esse pessoal, vou te falar, viu? Nossa senhora, só aula sensacional. Então estamos aqui hoje nesse projeto Construindo Vencedores e eu vou te falar, construindo de verdade mesmo. Espero que você esteja bem, espero que você esteja sentado confortável, porque hoje, meus queridos, adivinha, ó, fenômenos ondulatórios. Esse é o terceiro ramo da física que eu inicio aqui nas nossas aulas, né, desse projeto. Lembrando que eu estou fazendo, gente, essas transições diárias, porque eu acho que não fica tão chato, tão maçante para você estudar sempre uma mesma coisa. Então, a dica vai assistindo aulas de frentes diferentes da física, tá? Tem bastante aula lá de mecânica, né, que é a maior de todas, ela é extremamente cobrada, né, nos vestibulares, é o que mais cai, né, por ser essa área tão grande da física. Então dá uma variada, estuda um pouquinho de termo, as aulas de termo estão sensacionais, gente, maravilhosas. É uma área que eu gosto bastante, eu acho muito interessante, assim como a ondulatória também ganha um pouco, um espaço maior, né, no meu coração. Então vai mudando as áreas da física, vai estudando tudo completo. Este curso aqui é extremamente completo, tá, pessoal? Do 0 ao 100, né? Do iniciante até o avançado. Tudo, meus queridos, tudo para a sua aprovação nessa prova, nesse vestibular tradicional chamado Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Então, ó, vem comigo, vem conosco, com todos esses professores incríveis, rumo à sua aprovação. Beleza, meus amores? Beleza? Recado dado, vamos iniciar a nossa querida aula de hoje. Hoje, fenômenos ondulatórios. Eu vou dividir essa aula em duas partes, tá, amores? Em duas partes, porque esses fenômenos são extensos, né? São grandes. Essa aula provavelmente vai ficar um pouquinho esticada, principalmente por conta dos exercícios, tá? Tô preparando também uma aula só de exercícios pra gente resolver aí 10 questões sobre esse conteúdo. Então, ó, vem comigo, meus queridos. Vem comigo com a nossa aprovação. Olha ali, começamos então falando. Pessoal, eu trago aqui para vocês um pouco sobre o contexto histórico, porque às vezes tem algumas questões que citam esses caras, tá? Não só aqui na física, mas lá na arte, né? Eu estou assistindo as aulas de arte, sempre tem um estudioso, né? Um cara que, além de pintor, né? Além de artista, o cara era matemático, era físico, era médico, era astrônomo, era tudo, né? Na época era interessante, né? Era bonito você ser inteligente, né? Você ter essa quantidade de conhecimento acumulado. Beleza? Então eu trago essas informações sobre esses físicos para aumentar nossa gama de conhecimento, tá? Então lá hoje a gente vai falar do Christian Huygens. Ele viveu nessa época, né, de 629 até 695, né, 1629 a 1695. Vocês observam que esses caras tiveram um trajeto muito curto, né, na história, né, na vida deles foi muito curta, porque a medicina não era tão evoluída, gente, nessa época. Até, poxa, uma época aí dessas, né, você pegava uma gripe na década de 60, 50, 40, você pegava ali uma gripe e muito provavelmente se fosse evoluísse para uma outra coisa, normalmente a pessoa morria, tá? Porque a gente não tinha ciência, né, evoluída a ponto de ter uma vacina, de ter um tratamento igual nós temos hoje, tá? Então só, esse pessoal sempre viveu menos por conta disso, tá? Tudo bem? Então vamos para a tela, né? Vamos botar grande pra gente começar a analisar. Olha lá o que o cara era, fraco garoto, hein? Fraco, físico, matemático, astrônomo, tudo de uma vez só, tudo de uma vez só. Um dos pais da óptica ondulatória, gente, olha só. A óptica é uma parte da física que é um pouco obscura, tá? Porque costuma ser muito difícil, tá? A óptica é realmente um pouco mais complicada do que as outras áreas. A óptica, o eletromagnetismo e a física moderna são as partes mais complicadas da física. Então tem um cara que foi percursor desse conteúdo, foi sensacional. Então o cara realmente entregou muito, tá? Entregou muito mesmo para o que nós temos hoje, beleza? Propôs a teoria ondulatória da luz, tá? Em 1678, afirmando que a luz propaga como uma
Gente, isso foi revolucionário, tá? Revolucionário. Tanto que a gente só teve um complemento desse estudo só com o nosso famoso, com o maravilhoso, com o incrível. Como é que é o nome dele? Albert Einstein, tá? Só lá, já nos anos 1900, que ele conseguiu escrever, né? Tiveram outros antes dele, né? Mas ele só lá em 1905 que ele conseguiu escrever um pouquinho sobre a teoria da relatividade, que mudou um pouquinho essa ideia, né? De que a luz é só uma onda, mas ela também é partícula. Acredita nisso? Lindo! Nossa, a gente vai chegar lá, tá? Vai chegar lá, a gente vai estudar um pouco sobre essa parte aí, beleza? Criou o princípio de Hughes, né? Que explica que cada ponto da frente de onda se torna uma nova fonte de ondas secundárias. A gente vai estudar isso, vai ter uma aula específica, né, dos outros fenômenos ópticos. E eu vou trazer para vocês um gifzinho, né, uma imagem que mostra um pouco esse princípio. Nas frentes de onda se propagando, ela passa por uma fenda e ela se separa de novo. É lindo, é lindo, é lindo, é maravilhoso. A física é linda, né? Assim como todas as disciplinas. Tá? Eu falo só da física porque é minha área, pô. Né? Não quer dizer que as outras áreas não são incríveis. Todas são incríveis, principalmente com esses professores incríveis que estão dando aula para vocês. Voltando para a tela, contribuiu com o estudo dos relógios de pêndulo, tá? Já mudando a área, né? Já mudando a área da física, já falando lá da mecânica. Da força centrífuga. Eu tô gravando para vocês uns shorts sobre essa... Nossa, gente, tá legal demais, velho. Sobre força centrífuga, centrípeta. Tem um pouquinho sobre movimento circular. Tem uma lá de termologia. Dá uma olhada lá, vai lá pra você ver como é que tá lindo, como é que tá maravilhoso. Volta comigo. E da óptica das lentes, tá? Descobriu Titã, uma das luas de Saturno. Suas ideias sobre luz só foram confirmadas mais tarde pelo Young, Thomas Young, e o Augustin, tá? Fresnel. Também físicos que estudaram um pouco da ondulatória da óptica, tá? Como não podia faltar, olha aí, uma fotinha linda dele, tá? Com esses seus cabelos volumosos. E vamos lá, vamos falar desses fenômenos? Vamos? Então vamos embora, meus queridos. Então, eu separei para vocês aqui alguns desses fenômenos que mais são cobrados, né, no nosso vestibular, no nosso Enem. O primeiro deles é a reflexão. Eu vou colocar grande aqui para vocês verem, que é um pouquinho melhor, né? A reflexão, amores, é a reflexão da luz, não só da luz, né, como das ondas, né? A reflexão e a refração é o tema da aula de hoje, tá? Hoje falaremos sobre esses dois caras, então... Fiquem atentos aí que falaremos bastante coisa, tudo, né, na verdade, sobre reflexão e refração. Perfeito? A próxima é a difração. Difração, interferência vai ser uma aula separada, porque interferência tanto construtiva quanto destrutiva é uma aula mais longa, tá? Mas difração, polarização de ondas, né, e talvez a parte teórica da interferência vai ser tudo numa aula só. Perfeito? Perfeito. Falta um aqui chamado ressonância, tá? Lembrei, tá? Pra lembrar. Ressonância. Anota aí. Ressonância. Ressonância também é um desses fenômenos ondulatórios. Como são todos teóricos, é só contar história, contar, né, contexto histórico para vocês. Então dá para fazer tudo numa aula só. Beleza? Então, para essa aula, falaremos apenas sobre refração e reflexão. Coisa linda, gente. Coisa linda, coisa maravilhosa. Então, vem comigo. Vamos falar, então, sobre reflexão. Slide em branco para você anotar junto comigo. Inclusive, gente, ó, é aqui ou é aqui. Num desses dois lados aqui, tem um slide disponível para você. Tá? Baixa ele aí, você vai ver que vai estar em branco essa tela para a gente construir junto este conhecimento. Então pega seu material, pega suas canetas coloridas e vem comigo, meus queridos. Então olha só, como é que vai funcionar essa reflexão, tá? Rapidinho, isso aqui serve tanto para luz quanto para ondas, tá? Mistura tudo. Eu vou ter aqui uma superfície, olha aqui minha superfície, que linda! Nossa, que linda minha superfície! Tô aprendendo a desenhar com o Anderson, hein? Com as aulas de arte maravilhosas. Essa superfície, meus queridos, é uma superfície refletora, tá? Isso significa que a luz, né, ou a onda que bater nela, ela vai ter esse poder de reflexão, tá? Aqui a gente tem como exemplo o espelho, né, por exemplo, que você consegue se enxergar. O vidro, né, em alguns momentos, o vidro você também consegue se enxergar através dele, beleza? Então é uma superfície que vai refletir as coisas. Então eu vou ter um raio aqui, ó, um raio, beleza. Quando esse raio bate nessa superfície, adivinha o que acontece com ele? Professor, ele retorna, muito bem, ele retorna.
Isso é reflexão. Tá? Então vai aparecer um raio, eu vou usar o exemplo de raio de luz, mas a gente está falando de ondas também, tá? Um raio de luz bate nesse anteparo, né? Nessa superfície, e ele volta, tá? Bate e volta. Então, esse raio, primeiro, eu vou chamar de raio incidente, tá? É um izinho minúsculo com um chapéuzinho em cima. Esse chapéuzinho significa que é um ângulo, tá? Por isso que tá ali. E eu vou ter um raio refletido. Esse R minúsculo com uma setinha em cima também. Então a reflexão é o seguinte: eu vou ter um raio de luz. Inclusive, gravei um short sobre isso aqui, meus amigos. Um mel, tá lindo, vai lá assistir, assiste lá. 30 segundinhos, coisa rápida. Expliquei pra vocês aqui sobre esse ângulo de reflexão. Beleza? Show? Então esse raio bate nessa superfície e reflete, certo? Então, perceberam que eu coloquei um pontilhado? O que é esse pontilhado aqui, meus queridos? Esse pontilhado é a nossa reta normal. Professor, o que é essa reta normal? É uma reta imaginária, tá? É uma reta imaginária que existe ali para compreender esse ângulo, tá? Então, primeira coisa, qual que é a primeira lei? A primeira lei da reflexão diz o seguinte: diz que raio incidido, raio refletido e a reta normal, todas estão no mesmo plano. Então eu vou escrever aqui para vocês, ó, mesmo plano. Mesmo plano. Beleza? Então, primeira lei, todas essas três condições estão no mesmo plano. Tanto o raio incidente, quanto o raio refletido, quanto a reta normal. Beleza? Todo mundo no mesmo plano. Maravilhoso, lindo, incrível. Show? Já a minha segunda lei, a segunda lei da reflexão, fala sobre o seguinte, ó. Ele fala, que é o que aparece lá no experimento que eu fiz com vocês, coisa simples, mas coisa linda. Fala sobre o ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão. Perfeito? Então, se o meu ângulo de incidência tem 20 graus, o meu ângulo de reflexão vai ter 20 graus também. Beleza? Se tiver 50, professor, vai ter 50 de volta para lá, ó. Ah, se tiver 120, mesma coisa, tá? Então a primeira lei, tá todo mundo no mesmo plano. Quem são essas pessoas? Quem é o todo mundo? Raio incidente, raio refletido e reta normal. Perfeito? Anotado? Quer que anota? Tá bom, vamos anotar, ó, na tela. Raio incidente, raio refletido, reta normal. Reta normal. Tudo no mesmo plano, professor? Tudo no mesmo plano. Tá? Essa é a nossa primeira lei. Perfeito. Maravilhoso. Incrível. E então, a minha segunda lei fala sobre o incidente ser igual ao de reflexão. Perfeito. É só isso, professor. Só isso. Maravilhoso. É isso que a gente precisa saber. Beleza? Tem uns outros pontos também. Deixa eu apagar aqui, meus queridos, pra eu desenhar de novo, que hoje eu tô um artista, viu? Hoje eu tô acabei de assistir o professor Anderson, né, de arte, gravando a aula dele. Fiquei inspirado, viu, Anderson? Tô inspirado. Então, vamos lá, ó. Esse tipo de reflexão aqui em cima, meus queridos, é a nossa reflexão. Como é que eu posso escrever aqui para vocês? Regular. Regular. Professor, o que é reflexão regular? É uma reflexão perfeita. Quando você se olha no espelho, você vê essa beldade que é você lá, né? Refletida. Perfeito, não é? Perfeito. Você é perfeito. Então, isso é uma reflexão regular. Ou seja, os meus raios incididos e os meus raios refletidos são perfeitos. São paralelos até. Se eu colocar outro raio aqui, ó, eu não vou nem estragar meu desenho aqui não, porque eu tô achando ele lindo. Mas se eu jogar outro raio, ele vai ser refletido também igualzinho, tá? Bem paralelo uns aos outros. Então, uma reflexão regular é uma superfície perfeita, lisa. Raios bem lindinhos assim, ó, bem, todos refletidos perfeitamente lindos e maravilhosos e belos, tá? Assim como todos nós somos. Beleza? Então, professor, existe outro tipo? Existe, ó. Vou desenhar aqui pra vocês, hein? Ó, isso tá ficando bonito. Eu vou colocar aqui, ó, um raio pra cá. E olha só como é que vai esse raio aqui, ó. Ixi, ficou esquisito, né? Agora eu vou colocar um outro raio pra cá e olha como é que ele vai. Vou colocar grande pra vocês, ó. Ah, professor, se tiver um outro raio aqui, ó, ele vai pra cá. Gente, essa reflexão ela é regular? Não, não é regular. Ela é o quê? Ela vai ser chamada de difusa. Difusa.
Professor, o que é então uma difusa? Significa apenas que os raios eles não serão paralelos, eles vão ser refletidos, assim, tudo esquisito. Quer ver um exemplo? Na água, quando você olha lá seu reflexo na superfície da água e ela está se movimentando, né? Tá com ondinhas, sua imagem não vai ficar perfeita, né? Você consegue se enxergar? Até consegue, mas não vai ser perfeito, não vai. Então essa é a reflexão difusa, tá? Reflexão regular, perfeito, maravilhoso, paralelo. A difusa, não, a difusa vai ter várias retas passando aí de formas diferentes. Pegou, meu querido? Entendeu? Entendeu sobre a reflexão? Vou colocar aqui na tela, dá pausa. Anota, meus amores, anota para você não esquecer de nada, tá? Outra coisa que eu quero anotar, né, colocar aqui bonitinho para vocês, é que isso aqui acontece tanto na mecânica. O que é mecânica, professor? O que é uma onda mecânica? O que é uma onda mecânica? É uma onda que precisa de um meio material para existir, tá? Precisa. Então, uma onda mecânica. E também acontece na eletromagnética, tá? Eletromag, que é aquela onda que não precisa de meio material. Então, tanto na mecânica quanto na eletromagnética, essa onda ela vai se propagar, tá? Vai ter reflexão em qualquer uma das duas. Perfeito? E o terceiro e último ponto, você lembra da fórmula? Velocidade é igual a frequência vezes comprimento, né? Troquei de lugar, né? Comprimento vezes frequência. Beleza? Essa fórmula, gente, ela se mantém perfeitamente, tá? Então, tudo vai ser mantido. A velocidade vai ser igual, a frequência vai ser igual, o comprimento de onda também vai ser igual, tá? Na reflexão regular, beleza? Na difusa aí muda tudo, né? Então, lembre-se disso, beleza? Isso aqui se mantém, tá? Vou botar aqui para vocês embaixo. Mantém. Perfeito? Tranquilo? Tudo bem até aqui? Na tela, anota, meus queridos, anota, que é isso que nós temos para falar sobre a nossa reflexão, tá? Reta normal, o ângulo de incidência e ângulo de reflexão são todos iguais, e a segunda lei, um ângulo é sempre igual ao outro, tá? Incidência é igual a reflexão. Beleza, meus amores? Agora, refração. Meus queridos, volta aqui para mim. Agora eu preciso da sua atenção. Pega um copinho de água. Se estiver cansado, dá pausa, vai ao banheiro e volta. Que agora a gente vai ter que desenvolver muita coisa aqui, tá? Bastante coisa. Aqui vai ter equação matemática, que eu sei que você está esperando, né? Tá esperando a fórmula, não tá, meus amores? Esperando a fórmulazinha. Então, ó, vem comigo. Já bebeu sua aguinha? Vai lá, dá um abraço na sua mãe. Brinca um pouquinho com o cachorro. Foi? Isso é coisa rápida. 35 segundos. Foi? Voltou? Vem comigo. Vocês lembram lá da minha superfície? Então, na refração, meus queridos, deixa eu apagar e colocar um pouquinho mais pra cima. Borracha. Vou colocar aqui um pouquinho mais pra cima. Seguinte. A minha... Ixi, meu Deus. Tô queimando a largada. Perdão, meus queridos. Perdão. Voltei. Exercício daqui a pouco, hein? Você já viu já, né? O exercício? Tá bom. Vazou. Bom, o que vai acontecer aqui agora, meus amores? Essa superfície, ela não vai mais ser refletiva. Tá? Não vai. Ou seja, quando o meu raio... Ó, vou até desenhar já a normal, tá? Quando o meu raio de luz chega lá, ao invés de ele ser refletido, ele vai ser refratado. E o que é refração, professor? Mudança de meio. Mudança de meio, professor? Mudança de meio. Ou seja, a luz, né? Vamos pensar na luz. Ela tá vindo do ar e ela vai passar para a água. Então o que vai acontecer, meus queridos? Olha lá, ó. Vai sofrer um desvio. Um desvio, professor. Um desvio. Olha lá na tela grande para vocês. Então, o meu ângulo de incidência e meu ângulo de refração vão ser diferentes, tá? Incidência e refração serão ângulos diferentes. Não mais igual na reflexão, que são iguais. Perfeito? Então, o que é a nossa refração? Mudança de meio. A luz está vindo do ar, por exemplo, do vácuo, e passa para outro meio. O que é esse outro meio, professor? O que você quiser. Pode ser água, pode ser refrigerante, pode ser o que você quiser, tá? Então aqui eu vou chamar de meio 1 e aqui embaixo de meio 2. Ou meio A e B, tanto faz, tá? Então, eu vou desenhar um outro aqui para perdão, um outro para vocês, ó. Tô muito artista hoje, meu Deus do céu. Ó. O que aconteceu aqui, meus queridos? Percebeu a diferença? Aqui é meu raio de incidência e aqui é meu raio de refração. Percebeu? No primeiro exemplo, eu aproximei da reta normal, não foi?
Percebeu que esse raio ficou mais próximo da reta normal? E no segundo exemplo, o que aconteceu? Afastou. Por quê, professor? No primeiro exemplo, eu tenho vou ter que falar, Maurício, vou ter que falar. Eu vou ter uma diminuição da minha velocidade. Quando a gente está falando de velocidade da luz, por exemplo, a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, correto? Correto. Quando essa luz passa para o ar, por exemplo, esse número vai diminuir. A gente fala que é aproximadamente igual a 3 vezes 10 elevado a 8, correto? Porém, 3 vezes 10 elevado a 8 são 300 milhões, né? Milhões de metros a cada segundo. Quando ela passa para o ar, ela cai para 297. Professor, é pouco. 3 milhões a menos, hein? 3 milhões. Então, se tem essa mudança de velocidade, né, dependendo se for para mais ou para menos, ela vai aproximar da reta normal, ou ela vai se afastar da reta normal. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Então, voltando lá para a tela. Então, aqui eu vou escrever já para vocês que isso aqui é a minha velocidade diminui. E aqui, meus queridos, a velocidade vai fazer o quê? Ela aumenta. Se ela aumenta, ela tende a se afastar da reta normal. Beleza? Então, eu vou ter que apresentar já a primeira fórmula para vocês, que chama índice de refração. O meu índice de refração, Vamos lá, amores. Refração. Esse índice de refração vai me falar o quanto que essa velocidade vai aumentar ou vai diminuir, tá? Vai ter uma tabela, mas essa tabela eu não preciso saber, tá? Os valores sempre vão estar na questão. Então, não se preocupe. O meu índice de refração vai ser esse aqui, ó. C sobre V. Desculpa, gente, eu coloquei esse N um pouquinho grande, mas tem que ser um N normal, tá? Opa, fiz foi riscar. Borracha. Tem que ser um Nzinho normal, tá? N maiúsculo. Então tá aqui. Lembra-se que o que separa a física da matemática são as unidades de medida, o jeito que a gente escreve as coisas, tá? Então tá lá. Esse N é o meu índice de refração. Ele vai ser C sobre V. Professor, o que é esse C? Velocidade da luz. Velocidade da luz. Loucura. Já sei, né? Quanto que é? Muito bem. E esse aqui, professor, é a minha velocidade no meio. Que meio, professor? O meio para onde ela está indo. Beleza? Perfeito. Esse cara é o índice de refração, tá? Esse N. E o que ele significa, meus queridos? Que ele vai indicar se a velocidade vai aumentar ou vai diminuir, tá? Quando a gente troca de meio. Ou seja, vai aparecer um nomezinho esquisito para vocês agora, ó. Refringente. Deixa eu colocar aqui em cima. Refringente. Ou refringência, né? Vou colocar assim para vocês. Refringência vai aparecer para vocês. O que é essa refringência, gente? É a capacidade de desviar. Vou colocar assim, só desviar, tá? Desviar. É a capacidade que essa luz, esse raio, né? Essa onda ou essa luz tem de desviar o seu trajeto quando passa de um meio para o outro. Beleza? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Toma uma aguinha. Vamos lá, vamos continuar. Tem mais coisa pra gente falar aqui. Tá? Vamos voltar? Não, se bem que, olha aqui pra mim, é melhor, né? Aqui, ó, olho no olho, tete a tete, como diz minha mãe. Amores, esse N aqui, ó, esse índice de refração, ele vai ser uma grandeza adimensional. Você lembra o que é a grandeza adimensional? Até o momento a gente já viu duas, né? Acho que essa é a segunda. Primeira grandeza adimensional, força de atrito. E a segunda agora é o índice de refração. Professor, o que é? Me lembra aí. Grandezas adimensionais são grandezas que não têm unidade de medida. Que loucura, professor, é mesmo? É mesmo. Por que não tem unidade de medida, gente? Neste caso aqui, ó. Como é que a gente calcula... Qual que é a unidade de medida de velocidade? Metro por segundo. Qual que é a unidade de velocidade? Metro por segundo. É mesmo, né, professor? Tem velocidade em cima e embaixo. Tá assistindo as aulas de matemática? Aulas sensacionais, aulas incríveis. Então tá bom, perfeito. Tô de olho, hein? Tô de olho. Eu preciso de você sabido aí de matemática. Beleza? Então, amor, se eu estou dividindo uma coisa por ela mesma, quanto é que isso aqui dá? Dá 1. Ou seja, eu posso cortar essas minhas velocidades. Ou seja, meu índice de refração, esse N, não vai ter unidade de medida, tá? Grandeza adimensional. Tudo bem até aqui? Então, o que é refração? Mudança de meio. A luz ou a onda está vindo de um meio e está passando para o outro. Exemplo, do ar para a água, ou do vácuo para o ar, ou do vácuo direto para a água, sei lá, né? Vamos ver que vai que você está em algum lugar estranho aí.
Quando ela muda de meio, muda a velocidade. Se muda a velocidade, a gente sofre um desvio, tá? Qual que é essa capacidade de desvio? Refringência, esse nome maravilhoso aqui em cima. Refringência é a capacidade que a gente tem de desviar. Beleza? Eu sei que você tá pensando nisso, eu tô aqui, ó, eu tô conectado com você, ó. Tô dentro da tua mente. Então, meus queridos, vai ter 2 materiais que esse índice vai ser quase igual. Quase igual. Qual é, professor? Assiste lá os Reels. Eu tô fazendo pra você lá uma experiência maravilhosa, mostrando pra vocês que tem 2 materiais que quando entram em contato, a luz quase que atravessa 100%, sem sofrer desvios. Tá maravilhoso, gente. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Tô te esperando lá, hein? Vai lá, curte e comenta, hein? Então, meus queridos, olha só. Essa é a cara da refração, tá? Isso que a gente precisa saber inicialmente. Beleza? Vou colocar aqui pra vocês agora a famosa, a querida Lei de Snell. Lei de Snell. Quem foi esse cara, amores? Snell Descartes, hein? Você conhece o cara, né? Lá o professor Luiz falou sobre ele lá nas aulas de História e de Filosofia, tá? Vamos perguntar, depois você pergunta lá, deixa lá na aula do professor Anderson de arte, professor, Snell, o Descartes desenhou alguma coisa, ele também era artista, coloca lá que ele vai te responder com todo gosto. Beleza? Então olha só, meus queridos, como é que vai ser esse negócio aqui? Essa lei de Snell vai ser uma igualdade, né, entre 2 operações, entre 2 grandezas. E quais são elas? Esse N, o que é esse N mesmo? Índice de refração. Vou colocar 1, tá? Por que 1, queridos? Porque é do meio 1, tá? Vezes, vai ser seno do ângulo de incidência. Professor, por que seno? Você já sabe calcular seno, não sabe? Como é que calcula seno? Tá assistindo as aulas de matemática, né? Então tá bom. O seno é o meu cateto oposto sobre hipotenusa. A gente tem um triângulo retângulo aqui, tá? Não vou desenhar o triângulo retângulo agora, porque vai ter uma questão que a gente vai precisar desenhar, tá? Aí lá eu mostro pra vocês essa relação do seno, beleza? Isso aqui tem que ser igual ao N2 vezes o seno de refração. Muito bem, meus queridos, muito bem. Tá lá, N1 vezes seno do ângulo igual a N2 vezes o seno do outro ângulo. Beleza? O que eu preciso que vocês entendam? Isso aqui cai em questão e cai com vontade, tá? Esse ângulo, meus queridos, esse ângulo sempre vai ser formado com a reta normal. Não é com a superfície, tá? Sempre com a reta normal. Vocês perceberam aqui na tela para ficar melhor para você enxergar? Percebeu esse tracejado que eu coloquei aqui, ó? Percebeu que o ângulo sempre está envolvido com ela e nunca com essa reta aqui? Muito bem. Então, eu preciso que vocês entendam isso. O ângulo envolvido sempre vai ser relacionado com a reta normal. Sempre, professor? Sempre. Sempre. Inclusive, tá aí. Essa é a nossa fórmula, tá? Vai ter uma partezinha, eu até lembrei agora, mas durante a atividade eu mostro pra você, tá? Tem uma outra formulazinha lá na reflexão, não é uma fórmula, é uma abordagem, né? Que na hora da atividade eu vou fazer pra vocês essa relação que você vai ficar feliz. Nossa, você vai ficar muito feliz em mim, tá bom? Um outro exemplo também, gente, que eu já vi pessoal falando, abordando, é o seguinte: quando você está dentro da piscina, por exemplo, você sente que seu corpo está encolhido, né? Que suas pernas estão maiores, estão mais perto de você. Isso acontece por conta da refração, tá? A luz sai do ar e entra na água e sofre esse desvio, e aí o que você vê é diferente. Eu trouxe para vocês até um experimento, para vocês verem aqui, coisa simples, coisa fácil, coisa bonita. Só que eu vou precisar de uma ajuda, eu vou precisar. E eu vou chamar aqui, meus queridos, outra ferramenta artística para nos ajudar. Professor Anderson, vem cá, meu querido, vem cá me ajudar que eu vou mostrar para eles como é que você... Opa, galera! Fala, galera, tudo bem com vocês? Olha só, eu tenho aqui um copo de água e uma caneta. Coisa simples, coisa que você tem aí. Provavelmente você deve ter até aí agora na sua mesa. O que eu vou fazer, meus queridos? Ó, eu trouxe a ferramenta artística é isso aqui, ó. É isso aqui. É só ele colocar o papel. Eu vou colocar aqui essa caneta dentro desse copo. Olha só, meus queridos. Opa, tá flutuando. O que você consegue enxergar aí? Ih, professor, sua caneta quebrou. Quebrou? Por que isso aqui tá acontecendo? Leis da refração. Show de bola, né? Show de bola. Obrigado, Anderson. Valeu. Palmas pro Anderson, gente. Muito bem, obrigado. É isso. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é o fenômeno da refração. Você viu que a caneta ficou parecendo que estava quebrada? Então, isso é o que acontece quando você entra na água. Você tem a impressão que suas pernas estão mais perto de você. Inclusive, os indígenas, né? Melhor dizendo, os indígenas, quando iam pescar, ele falava que você tinha que mirar na alma do peixe, não era no peixe. Se você está pescando, sei lá, se perdeu no mato, Deus me livre, hein? Se perdeu no mato, vai ter que pescar. Se você mirar no peixe que você está vendo, no que você está vendo, você não vai acertar. Não vai acertar o peixe.
Então você tem que fazer o quê? Mirar um pouquinho mais acima, né? Um pouquinho mais na alma, né, do peixe, como eles diziam. Porque o que você tá vendo tá te enganando. Beleza? Ele vai estar te enganando. Tá te enganando. Beleza, meus queridos? Isso então é a introdução, né, de refração. Teremos mais alguns detalhes mais à frente, né? Eu vou trazer uma aula específica ali só sobre exercícios. Durante a resolução de exercícios, a gente desmembra mais uns detalhes da refração. Beleza? Anota tudo, dá pausa e é pra anotar, hein? Não é pra tirar foto nem print não, meu querido. Não é pra tirar foto não. Foi? Vamos praticar? Eu sei que você estava esperando por isso, hein? Eu sei que você queria isso. Então, primeira atividade na tela para vocês, meus amores. Analise as proposições a seguir sobre a reflexão da luz. Você viu que a reflexão da luz é puramente teórica? Vai ter uma partezinha de ângulo que a gente vai fazer aqui, que eu comentei com vocês, mas vocês vão ver que é só fazer subtração, então, de boa. Na tela. O fenômeno de reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. Certo ou errado? Certo ou errado? Caraca, professor, certíssimo. Essa é a definição, né, de reflexão. A luz chega na superfície, bate e volta com o mesmo ângulo, né? Tudo no mesmo plano. Lindo, maravilhoso, correto. Oi, meu Deus, ó, tô queimando a etapa, gente. Desculpa. Segunda afirmação. Quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida. E aí, é bastante nítida? Não. Nada a ver. Tudo errado. Qual que é o nome da imagem que fica perfeitamente nítida? É a regular. Desculpa, gente. É a regular. Muito bem. Aqui a difusa a imagem fica totalmente distorcida. Beleza? Tranquilo? Próximo. Perdão. Na reflexão regular, os raios propagam-se de forma paralela uns aos outros. Lembra? Se você olha no espelho, você vê essa imagem linda, maravilhosa, perfeita que é. Então, paralelo, corretíssimo. Quando a luz é refletida sobre uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência da luz. Qual que é a segunda lei de Snell? Desculpa. Qual que é a segunda lei de reflexão? Qual? O ângulo de incidência sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão. Corretíssimo. Perfeito. Maravilhoso. Matamos. Vamos lá. Então, o que está correto? 1, 3 e 4. O que está correto? 1, 3 e 4. Letra B. B de quê? De quê? De muito bem. Não, pera. Errei. É isso, meus queridos. Questão de número 1 tá aí na tela. Anotado? Então, agora sim, questão de número 2. Nossa, professor, uma questãozinha desse tamanhozinho, por que você trouxe? PUC, né, meus amores? PUC é uma questão, são questões sempre incríveis. Mesmo que tenha esse enunciado pequenininho, eu trouxe ela só pra gente entender uma coisa. O ângulo de incidência em um espelho plano é de 30 graus. Qual o valor do ângulo formado entre o raio refletido e a superfície? Eu tenho aqui uma superfície. O raio bateu e voltou. Correto? Correto. Gente, quais são os ângulos de incidência e reflexão aqui? Professor, o ângulo de incidência sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão, não é? Se meu ângulo de incidência é 30, quanto que é meu ângulo de reflexão? É 30 também. Beleza, é isso que a questão está me pedindo? Não é isso. Não é isso que a questão está pedindo. Ela te pediu em relação à superfície. Em relação à superfície. Então, meus queridos, a superfície está aqui, ó. Eu vou até colocar de outra cor pra gente ficar feliz, ó. Preto. Olha lá que maravilha. Ele quer esse ângulo aqui, esse ângulo. Então, professor, mas como é que eu vou saber se ele não te deu nada? Gente, quanto que vale esse ângulo aqui que eu tô destacando todinho em preto aqui, ó? Quanto que vale esse ângulo aí, todo aqui em preto? Quanto? É aquele ângulo reto, né, meus queridos? Ângulo reto vale 90 graus. Uai, professor, você vale 90 graus e eu já usei 30. Quanto é que dá isso aqui? 60 graus. Só isso, meu irmão. Só isso. Só isso, fácil demais. Então, qual que é a fórmula que a gente tem aqui para exemplificar esse negócio aqui? Que esse ângulo em relação à superfície, vou colocar um S de superfície, vai ser 90 menos o ângulo de incidência. Só uma subtração, meus queridos, só subtração. Então, olha aí, às vezes a gente errava uma questão só porque não sabia a fórmula que era subtrair. Beleza? Então,
apareceu essa definição de ângulo em relação à superfície, é só subtrair 90 aqui, ó. Um mel. Tá no bolso, meus amores, tá no bolso. Anota mesmo e vamos para a questão de número 3. Questãozinha teórica para vocês, meus amores. Foi René Descartes, em 1637, o primeiro a discutir claramente a formação de arco-íris. Ele escreveu, olha o que ele escreveu: considerando que esse arco-íris aparece não apenas no céu, mas também no ar perto de nós, sempre que haja gotas de água iluminadas pelo sol, como podemos ver em certas fontes, eu imediatamente entendi que isso acontece devido apenas ao caminho que os raios de luz traçam nessas gotas e atingem nossos olhos. Ainda mais sabendo que gotas são redondas, como fora anteriormente provado, e mesmo que sejam grandes ou pequenas, a aparência desse arco-íris não muda de forma nenhuma. Tive a ideia de considerar uma bem grande para que pudéssemos examinar melhor. Que lindo, né, gente? Que lindo, que lindo, que lindo. Que cara interessante. Beleza? Então René Descartes lá discutiu, né, um pouco sobre o arco-íris porque ele achou curioso e fascinante, né? Então, continuando. Assinale os fenômenos ópticos responsáveis pela formação do arco-íris. Essa questão aqui, como a gente não falou tanto, né, sobre esses outros fenômenos, então eu só queria que a gente ficasse aí sabido que é a letra D. Tá? O que é a letra D? Tanto refração quanto reflexão. Ou seja, os raios vão passar pela água, eles vão refratar, mas alguns deles também vão refletir, tá? Então tá aí, PUC, né? Questãozinha da PUC, maravilhosa. Essas outras, ó, gente, interferência, difração, e só, né? Que é o que tava aí, interferência e difração, nós falaremos na próxima aula, tá? Eu vou dividir essa em parte 1 e 2, beleza? Para vocês ficarem totalmente sabidos sobre esse assunto, tá? Então, questão de número 3, eu trouxe para vocês porque eu queria mostrar que aparecem nomes diferentes, né, para vocês nas questões. E quando trata-se de questão teórica, esse é o nível, tá? É esse o nível. Beleza, meus amores? Vamos lá? Podemos ir para a questão de número 4? 4? Vamos? Então vamos. Questão de número 4, tá na tela. Um feixe luminoso incide na superfície de separação entre os meios A e B. Sabendo que o ângulo de incidência corresponde a 30 e que o índice de refração de A é 2,2, determine o índice de refração do meio B para que o ângulo de refração seja 45 graus. E olha como ele foi uma mãe, falou para vocês já os valores. Isso aqui é uma questão de quê, gente? É uma questão de quê? Lei de Snell Descartes. Então, qual é a fórmula? N1, eu vou colocar NA, tá? Porque tá A e B. NA vezes seno do ângulo de incidência igual a NB vezes o seno do ângulo de refração. Lembra da fórmula, né? Tá anotado aí no seu caderno? Me fala aí, está na parte de cima ou está na parte de baixo do seu caderno? Deixa aí no comentário. Então vamos lá, meus amores. Qual que é o índice de refração do meio A? Professor, A é 2,2. Tá aqui, ó. A, 2,2. E qual que é o ângulo, professor, de incidência? O ângulo de incidência corresponde a 30. Qual que é o seno de 30 que ele falou aqui na questão? 0,5. Mas você já sabia disso, né? Que você está assistindo as aulas. O que é o NB? O NB é o índice de refração no meio B. Não tenho. É porque ele quer que a gente descubra ele. Correto? Qual que é o seno do ângulo de refração? O refração é 45 graus. Seno de 45, 0,7. Só isso. Maravilha, né? Vamos fazer cálculo? Vamos fazer continha? 2,2 vezes 0,5, amores. Eu comentei com vocês na outra aula, e eu sei que o professor de matemática também está explicando para vocês, que eu estou assistindo as aulas dele, eu sei que ele está explicando, tá? Aulas incríveis. Quanto que é 2,2 vezes 0,5? Gente, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, tá? Então, 2,2 vezes 0,5 dá 1,1. É só você dividir o 22 para 2, né? Que dá 11. Então tá lá, 1,1. Igual a NB vezes 0,7. Perfeito? Perfeito. Maravilha, lindo. Esse 0,7 está multiplicando, né, gente? Como é que ele vai para lá? Dividindo, né? Então, o meu NB vai ficar 1,1 dividido para 0,7. Vem comigo, amores. Vem comigo que dessa vez eu vou fazer com vocês a conta, tá? O que eu vou fazer? Se eu só tenho uma casa depois da vírgula, eu vou só tirar. Então, 1,1 dividido para 0,7 é a mesma coisa que 11 dividido para 7, professor? É.
11 dividido para 7. Você consegue fazer isso comigo? 11 dividido para 7. Dá 1, né? 1 vezes 7 dá 7. Quanto que é, gente? 11 menos 7 sobra 4. 0 e vírgula. Quantas vezes, gente? Quantas? 5, né? 5 vezes 7 dá 35. 35, 40 menos 35, resta 5. Próximo número, 0 de novo. Quantas vezes? 7. Quanto que é 7 vezes 7? 7 vezes 7 é 49. Resta 1. Preciso continuar, amores? Preciso não. Na verdade, eu não precisava ter continuado nem com o 7, né? Por quê? Olha as opções. As opções só tinha uma que era 1,5, né? 1,57. Tá aí. Então, nosso NB, 1,57. Tá lá. Letra C. Lindo, né, gente? Lindo, maravilhoso. Na tela pra você tirar o seu print. E vamos pra última de hoje? A última é pegada, viu? Espero que dê pra enxergar tudo aí, que a última tem muita informação. Da nossa querida FUVEST, né, meus amores? FUVEST. Uma moeda está no centro do fundo de uma caixa d'água cilíndrica de 0,87 metros de altura e base circular de 1 metro de distância de diâmetro. Totalmente preenchida com água, como esquematizado na figura. Se um feixe de luz laser incidir em uma direção que passa pela borda da caixa, fazemos um ângulo, né, com a vertical. Ele só poderá iluminar a moeda se... Ó, caramba, professor, que questão maravilhosa. Perceberam que ele deu um note a dot aqui? Isso aqui é comum, tá, em questões, principalmente desse conteúdo. Olha lá que maravilhoso. Ele falou pra vocês o índice da água, que é esse. Ele falou... olha só que lindo, ele até te deu a lei de Snell. E aí a gente falou aqui essas propriedades, né, de seno e cosseno, se você está assistindo lá as aulas. Se você já assistiu a aula de trigonometria, isso aqui está um pouco mais claro para você. Beleza? Se não, vai lá que você consegue. Então o que eu vou fazer aqui, meus queridos? Olha que questão interessante. Então a gente tem N1 vezes seno do ângulo de incidência igual a N2 vezes seno do ângulo de refração. Maravilha? O que ele deu pra gente aqui? Ele não deu nada, né? Quer dizer, ele falou do ar. Tá vindo do ar para a água, então a gente sabe que a água, né, no caso o N2 é responsável pela água. A única coisa que a gente sabe é isso, né, que o N2 é o da água que vale 1,4. Então a gente tem que ir em busca do resto. Como é que a gente vai fazer para ir em busca do resto? Vamos olhar as informações. Ele te deu 0,87 de altura, então 0,87 de altura, e ele te deu 1 metro de diâmetro. O que é diâmetro, gente? Diâmetro é 2 vezes o raio. Então daqui para cá eu só quero metade, hein? Qual que é a metade, então, do meu diâmetro? 0,5. Ó, se eu esticar essa reta aqui. Maravilha, se eu esticar essa reta, eu tenho que tipo de triângulo aqui, gente? Um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. O que está associado com o quê? Tio Pit, né? Pitágoras, meus amores, Pitágoras. Vamos resolver aqui, então, esse teorema de Pitágoras para a gente achar esse índice de refração número 1. Então, vai ficar x ao quadrado igual 0,87 ao quadrado mais 0,5 também ao quadrado. Larga essa calculadora aí, meu rapá. 0,87 ao quadrado é 0,75. Mais. Aproximadamente, tá, gente? Tem mais casas depois da vírgula, mas aqui pra gente não interessa. 0,5 ao quadrado, 0,25. Ah, não, professor, aí tá fácil demais, velho. 0,75 mais 0,25 dá 1. Qual que é a raiz quadrada de 1, meus queridos? É 1 também. Então, meu x vale 1. E o que é esse x, professor? Isso aqui, bota aqui pra mim. Eu fiz isso aqui tudo, meus queridos, só pra gente conseguir fazer, sabe o quê? Só pra gente conseguir fazer o seno, tá? O seno desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de refração. A luz entrou na água nesse ponto e refratou, não foi? Foi, junto com a reta normal. Então, como é que vai ficar isso aqui? O meu índice de refração no ar é 1. Tá? Índice de refração no ar é 1 vezes o seno de incidência, do ângulo de incidência, é o que a gente quer descobrir. Seno de incidência. Vai ser o valorzinho, né, do nosso resultado. Bota lá na tela para ficar melhor para você enxergar. E aí, meus queridos, e aí, qual que é o N2? O N2 é da água. A luz não entrou na água? Então, 1,4 na água. Vezes. Qual que é o meu seno de refração? Professor, não tem? Não tem. Por quê? Como é que a gente vai fazer aqui para descobrir? Como é que a gente calcula seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse caso, eu estou olhando para esse ângulo aqui, tá, meus amores? É esse ângulo aqui que é o ângulo de refração. Cateto oposto sobre a hipotenusa.
Só isso, professor, só isso. Só isso. Então a gente sabe que o 1 é elemento neutro, tanto na multiplicação quanto na divisão. Então esse número 1 vai sumir. Então eu tenho que seno de incidência na tela para ficar melhor, hein? Quanto que é 1,4 vezes 0,5? A gente acabou de falar disso, hein? Multiplicar por 0,5 é dividir por 2. 14 dividido para 2 é 7, né, meus amores? Então aqui eu tenho o seno de 0,7. E agora, como é que a gente vê isso? É só você procurar lá o seno de 0,7. Cadê? Quanto que é? Aqui, ó. Olha o 0,7 aqui, ó. Então esse aqui equivale ao 45 graus. Qual que é a resposta que tem 45, meus amores? Aqui, ó. 45, letra C. C de quê? Acertei. Acertei. Muito bem. E aí, o que você achou dessa aula? Fala pra mim. Deixa aí no comentário. Ixi, professor, show de bola. Parabéns. Parabéns pra você que tá assistindo todas as aulas, tá acompanhando esse projeto e, ó, rumo à nossa aprovação. Beleza? Física em primeiro lugar, né, no seu vestibular. Primeira opção é física. Em segundo, você pode colocar medicina aqui, ó, que é sucesso. Beleza, meus amores? Muito obrigado por assistirem essa aula até aqui. Eu sou o Tainan da Física. Muito obrigado. Beijo e até a próxima. Tchau!